Bem-vindo a mais uma história, onde um ato de vingança se desenrola nos bastidores da vida universitária, quando um jovem decide proteger uma amiga de um namorado abusivo, usando ordens secretas para cancelar sua matrícula na escola. Eu reconheço que isso é longo. Fique à vontade para pular se não tiver tempo ou paciência. Além disso, se isso for mais uma grosseria do que algo produtivo, eu posso mudar de assunto. Nos tempos antigos, quando a internet ainda era algo novo, com muito potencial, eu estava matriculado na minha faculdade comunitária local. Um pouco depois do semestre começar, eu me mudei com a minha namorada para economizarmos no aluguel. Vou chamar minha namorada de Lucy para os propósitos deste post. Uma noite, Lucy disse que convidou uma amiga de uma das aulas dela para uma noite de jogos. Pareceu bom para mim. Nós convidamos alguns outros amigos e foi uma noite realmente divertida. Surpreendentemente, a amiga dela era alguém que eu conhecia do colégio. Não éramos amigos próximos, mas nos conhecíamos e nos dávamos bem. Depois daquela noite, Sarah foi convidada a vir com bastante frequência para jantares, noites de jogos ou assistir a um filme. Ela até trouxe o namorado dela algumas vezes, vou chamá-lo de Jay, mas ele nunca se encaixou direito. Ele ficava quieto e ou distante, não interagia muito e parecia que nunca queria estar ali. Ficou claro que ninguém se sentia realmente confortável com ele presente, mas nós o convidávamos por educação a Sarah. Felizmente, ele veio apenas 2 ou 3 vezes e arranjava uma desculpa para recusar em todas as outras. Um mês ou 2 após tudo isso começar, Sarah chamou minha namorada chorando e pediu se poderia vir até nós. Claro que dissemos sim. A história que foi relatada era que Jay estava muito irritado com Sarah por ela vir à nossa casa com tanta frequência e a acusou de traí-lo. Ela nunca esclareceu se ele achava que ela estava traindo com mim, com Lucy ou com os dois, mas qualquer uma dessas opções era ridícula e nunca aconteceu. Mas ele a confrontou e começou a agredi-la verbalmente, chamando-a de todos os tipos de nomes cruéis. Em um determinado momento, ela tentou passar por ele para sair, e ele a empurrou de volta. Isso fez com que ela tropeçasse numa mesa de café, caísse e ficasse com um enorme roxo na bunda e na parte inferior das costas. Lucy me contou sobre o roxo, pois Sarah tinha mostrado a ela. Eu não vi pessoalmente. Sarah jurou de pé junto que ele nunca a agrediu fisicamente antes, e acreditava que tinha sido apenas um acidente, mas eu estava puto. Eu queria vingança. Você não mexe com meus amigos, e você não agride mulheres. Eu queria espancar ele, mas apesar de ser um cara muito grande, nunca estive numa briga, e não sou uma pessoa violenta. Mas um plano de vingança se formou na minha cabeça. Na época, eu estava trabalhando no prédio da administração da escola como funcionário estudante. Como parte do meu trabalho, eu podia acessar os registros de alunos, suas taxas e seus horários de aulas. A data para mudar ou adicionar aulas sem penalidade ou permissão específica estava se aproximando, então procurei Jay no sistema, consegui o número de identificação de aluno dele e as outras informações que precisava e coloquei meu plano em ação. No último dia para mudar os horários, eu usei os telefones dedicados na administração, a programação de aulas pela internet ainda não existia, e cancelei todas as aulas dele. Não só isso, mas eu passei por todas as aulas que consegui encontrar que tinham taxa de matrícula. Se você tivesse uma dívida na escola, não poderia obter cópias ou seu histórico escolar ou qualquer outra coisa. Algo que eu não mencionei foi que Jay era um estudante estrangeiro e não poderia ficar no país se não estivesse matriculado com um certo número de unidades. Gostaria de poder dar mais informações sobre as consequências, mas como não queria que isso fosse rastreado até mim, não contei a ninguém e não olhei os registros dele novamente por um bom tempo. Mas eu consegui uma pequena satisfação. Sarah estava realmente preocupada em vê-lo novamente. Ela tinha terminado com ele na noite em que ele a empurrou, já que eles tinham uma aula de inglês juntos nas terças-feiras. Ela disse que na terça ele estava lá, mas havia também alguém novo na sala. Ele estava em pé porque não havia assentos suficientes. O professor, vendo que havia mais pessoas do que o número permitido, fez a chamada. E adivinha quem não estava na lista? Isso mesmo, era o Jay. Aparentemente, após eu cancelar todas as aulas dele, alguém na lista de espera entrou no lugar dele. Jay tentou argumentar com o professor, mas como o professor tinha a lista oficial de alunos e Jay não estava nela, não havia nada que ele pudesse fazer.
Sarah disse que nunca mais viu Jay naquela aula. Não sei muito mais sobre o que aconteceu. Lucy e eu eventualmente terminamos, então não vi Sarah muito depois disso. Depois de um tempo, eu consultei o horário de aulas de Jay e todas as aulas com taxas de matrícula tinham sumido, mas ele também não tinha outras aulas agendadas. Queria presumir que ele foi expulso da escola, mas não tentei confirmar isso. De qualquer forma, Sarah não teve que ter aulas com ele, e enquanto ele provavelmente merecia mais, ele definitivamente foi prejudicado e possivelmente expulso da escola. Às vezes eu me preocupo se fui muito duro, mas então lembro que ele mereceu isso. Mexa comigo, mas não com meus amigos. Esta foi nossa história do dia. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo.